bom dia, povo de Deus. Vamos ir orando enquanto os nossos irmãos entram, amém? Já vamos consagrar essa live ao Senhor e entregar o controle e o domínio de tudo nas mãos dele mais uma vez. E aí nós começamos a leitura do nosso devocional, amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Lê, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, bom dia. Pai, primeiramente eu te agradeço, Jesus, por mais um devocional, Pai. Te agradeço por mais um dia de vida, Senhor. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, Senhor, rumo ao caminho da santidade, rumo, Senhor, a viver a tua plena e boa vontade, Senhor, sobre cada um de nós, ó Pai. Eu peço que nesta manhã de sexta-feira o Senhor ajuste as armaduras espirituais de cada homem e cada mulher que se encontra nesta live. Que o Senhor visite também os pensamentos de cada um deles, Pai, colocando paz que excede todo entendimento, Senhor, dentro dos corações. Pai, que toda preocupação, Senhor, seja colocada para fora agora, Pai. Eu declaro que essa 1 hora de live, Senhor, será totalmente, Pai, para te ouvir. Será totalmente, Senhor, para estarmos conectados contigo, Pai. Os problemas, Senhor, se resolverão, Papai, depois, Senhor. Agora, Pai, que nós venhamos estar com os nossos ouvidos, com os nossos corações, com os nossos pensamentos totalmente voltados, Pai, para aquilo que o Senhor tem para fazer nesta manhã. Para isso, Pai, eu peço que o Senhor aquete as almas neste exato momento, Pai. Toda preocupação dá lugar agora, Pai, para uma fome e uma sede, Pai, em nome de Jesus, da Tua presença, Senhor. Eu selo nas regiões celestiais agora com o sangue do Cordeiro os umbrais desta live. E declaro, Senhor, que nenhum mal virá, Senhor, sobre nós. Nada poderá parar, Pai, o agir do Senhor sobre esta live, Pai. Amarramos principados e potestades. Amordaçamos com cordas de fogo também, Senhor. Em nome de Jesus, todo valente, todos os espíritos malignos, Senhor, que queiram vir, Senhor, paralisar esta live, Pai, cai por terra agora, Senhor. Se torna, Senhor, toda força oculta nula e sem efeito, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que o poder e a autoridade, Pai, total está nas tuas mãos, Senhor Jesus. Entrego o domínio e o controle desta live e também da minha vida, Senhor, nas tuas mãos, Espírito Santo. Conduza conforme bem lhe apraz, Pai. Conduza, Senhor, esta live conforme a tua vontade, Senhor. Sela os meus lábios agora, Pai, com as brasas do altar, Pai, em nome de Jesus. E derrama sobre nós, Pai, o espírito da sabedoria e principalmente o espírito da revelação da palavra, Pai, para que o Senhor nos revele o que está por trás da letra, Pai, em nome de Jesus. Conduza, Espírito Santo, esta live conforme a tua vontade. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Jô. Glória a Deus. Bom dia, Lê. Bom dia, William, Esther, Ludmila. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sheila, amém? Bom dia, povo de Deus. Tel, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado e exaltado, Mari. Bom dia, bom dia, bom dia. Amém? Glória a Deus. Clay, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado e exaltado, Cléo. Bom dia, Silvia, bom dia, amém? Seja o nome do Senhor Jesus. Para quem está aqui de primeira vez, fazemos o nosso devocional todos os dias, de segunda a sexta, às 7h45, amém? Estamos lendo o livro de 1 Samuel, e hoje nós vamos ler o capítulo 19 e o capítulo 20. Então, para quem está aí com a sua Bíblia, com a sua espada, pode pegar ela aí que nós já vamos ler, se não apenas você fique atento aqui ao que o Senhor vai ministrar, amém? Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 19, bom dia Alexandre, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Saul tenta matar Davi. Saul contou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais a sua intenção de levar Davi à morte. Ora, Jonatas, filho de Saul, nutria grande amizade por Davi e advertiu a Davi dizendo, meu pai busca a tua morte. Fica, portanto, de sobreaviso amanhã de manhã, procura o teu refúgio e esconde-te. Eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai, no campo em que estiveres, e então intercederei por ti, junto ao meu pai. Saberei sobre o que ele planeja e depois te informarei. Jonatas falou bem de Davi ao seu pai Saul e aconselhou, não peque, ó rei, contra o teu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário,
tudo que tem realizado tem sido de grande vantagem para ti. Ele arriscou sua própria vida e matou aquele enorme filisteu, e Yahvé deu a todo Israel uma grande vitória. Tu o vistes e te regozijastes. Por que haverias de cometer tamanho erro derramando o sangue de um inocente, cometendo o pecado de levar Davi à morte sem motivo? Então Saul atendeu ao pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe comunicou as boas notícias. Aí o levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei, como de costume. Entretanto, uma nova guerra irrompeu contra os filisteus. Davi prontamente os atacou e derrotou de forma tão devastadora que todos eles fugiram atônitos. Ora, um espírito maligno, mandado segundo a vontade do Senhor, dominou Saul quando ele estava sentado em sua casa e segurava firme a sua mão, enquanto ouvia Davi que dedilhava a sua harpa. Num dado momento, Saul procurou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança ficou encravada na parede. E Davi conseguiu sair correndo e fugiu de Saul. Naquela mesma noite, contudo, Saul enviou alguns homens à casa de Davi com o objetivo de vigiar a casa e matá-lo, logo ao raiar do dia. Contudo, Mical, a esposa de Davi, lhe deu este conselho: se não escapas esta noite, amanhã serás um homem morto. E Mical fez Davi descer pela janela, e ele saiu correndo e uma vez mais conseguiu fugir das mãos de Saul. Mical apanhou o Terafim, um ídolo protetor do lar, segundo cria sua família, e o deitou na cama, pôs a almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com o manto. Assim que chegaram os mensageiros que Saul havia mandado para prenderem Davi, Mical lhes comunicou: ele está doente. Mas Saul insistiu em sua decisão e fez com que seus homens voltassem à casa de Davi e recomendou-lhes: trazei-mo, ainda que sobre sua própria cama, a fim de que eu mesma ponha um fim à sua vida. Quando, porém, os homens invadiram a casa, o ídolo do clã de Mical estava na cama, e na cabeceira encontraram a colcha de pele de cabra. Então Saul interrogou a Mical: por que me traístes e deixaste fugir e escapar o meu inimigo? Mical alegou a seu pai Saul: ele me ameaçou dizendo que me mataria se eu não deixasse fugir. Vamos lá, vamos parar aqui, aí a gente lê o 18. Amém? Povo de Deus, a gente viu aqui ontem a mesma coisa, amém? Que o espírito maligno tomava a vida de Saul. E todas as vezes em que o espírito maligno tomava a vida de Saul, era quando ele tentava contra a vida de Davi. Então, todas as vezes em que Saul tinha algo contra a vida de Davi, é porque ele estava debaixo de uma influência demoníaca. É porque ele estava debaixo de um desejo totalmente satânico e demoníaco. Por quê? Saul não estava ali indo contra a vida de Davi, mas sim contra o Espírito Santo de Deus que estava sobre Davi. E isso daqui mostra o que acontece, o que Paulo nos descreve lá em Efésios, onde fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. Por quê? Aquele espírito maligno veio por conta de um ato de desobediência de Saul. E quando um espírito maligno encontra no seu caminho uma pessoa que anda em obediência à palavra do Senhor, automaticamente ele se levanta contra a vida daquele que é filho do Deus vivo de Israel. Então é por isso que Davi era tão perseguido por Saul, porque ele era um homem segundo o coração do Senhor. Ele era um homem obediente, ele era um homem que, independentemente, amém, do que acontecesse ali, ele seguia as ordens do Senhor. Pelo menos nesse primeiro momento, nós vemos que Davi não corrompia aquilo que era puro diante dele. A gente conhece, muitas aqui conhecem a história de Davi. Ele errou, ele pecou, ele fez coisas que desagradou ao Senhor. Sim, ele fez coisas que desagradou ao Senhor, mas no início da caminhada de Davi, ele era um homem puro. Ele era um homem segundo o coração do Senhor. E todas as vezes em que um espírito maligno vê uma pessoa que anda em obediência, que faz aquilo que é a vontade de Deus, o inferno se levanta e tenta contra a vida dele.
As duas formas, amém? As duas primeiras tentativas que Saul teve contra a vida de Davi foram exatamente iguais. Um espírito maligno tomou a vida de Saul e ele estava com uma lança e queria cravá-lo na parede. O que eu estou querendo dizer aqui? Isso já foi falado antes, eu vou falar de novo aqui para quem é de primeira vez. Às vezes, os ataques que o inimigo vai fazer sobre a sua vida vão se repetir. Nem sempre vai ser ataques diferentes, amém? Às vezes, os ataques sobre a sua casa, sobre a sua família, eles podem se repetir. Nós podemos ser atacados diversas vezes pelo mesmo tipo de ataque. Nem sempre o inimigo vai mudar, amém? Às vezes, os ataques vão ser diferentes, mas na grande maioria das vezes, a gente vai ser sempre atacado na mesma coisa, da mesma forma, na mesma situação, na mesma área. Isso daqui mostra para mim e para você que nós precisamos estar atentos, alertas e vigilantes. E o Senhor sempre vai colocar pessoas para nos alertar. Aqui, quem intercedeu pela vida de Davi foi Jonatas. Jonatas foi lá, independentemente de Jonatas ser filho do rei, ele nutria uma amizade sincera, verdadeira e genuína com Davi, e ele se colocou ali como um intercessor sobre a vida de Davi. E ele conseguiu ali, no momento em que Saul não estava tomado por um espírito maligno, ele conseguiu interceder pela vida de Davi e Davi saiu ileso. Outro ponto, Mical. Mical, a mulher de Davi, filha de Saul, ela tinha ali, por quê? Saul se corrompeu. Lembra que Deus pediu para Saul matar o rei Agag, amém? O rei de Agag. E aí ele não matou. E aquele rei, ele era feiticeiro. E Deus falou que era para pegar todas as coisas que eram daquele povo e era para ser considerado anátema, amaldiçoado, porque eles cultuavam a outros deuses. E Mical, isso não conta aqui na Bíblia, amém? Mas estudos teológicos mostram, se você for ler em outras Bíblias de estudo, em outros livros que contam a história de Davi e a história do reinado de Saul, mostra que Mical pegou um desses objetos amaldiçoados e levou para dentro do clã, amém? Da família ali de Saul. Foi também um dos motivos em que a família de Saul se tornou ainda mais amaldiçoada. Então eles trocaram a soberania do Deus vivo de Israel e começaram a cultuar outros deuses. E Mical, sendo princesa, pegou uns desses deuses em que eles começaram a acreditar e que eles começaram a cultuar e levou para dentro da sua própria casa. Então ali ela meio que contaminou também, amém? A linhagem de Saul. Vamos lá. Versículo 18. Saul diante de Samuel e Davi. Davi tinha, pois, fugido e escapou. Foi ter com Samuel em Ramá e lhe contou detalhadamente tudo que Saul lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas, onde passaram a morar. Então foram dizê-lo a Saul: descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas em Ramá. Então imediatamente Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observaram o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderou-se de cada um deles, e eles também experimentaram a mesma visão profética. Então vamos lá. A gente viu aqui que a mesma coisa que aconteceu com Saul lá no passado aconteceu agora com os mensageiros de Saul. Uma confraria de profetas, o povo que estava debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus, eles estavam tão cheios da presença do Senhor que os mensageiros de Saul foram cheios do Espírito Santo de Deus e eles começaram a se mover de forma profética. Eu quero trazer isso daqui, povo de Deus. Quando você se move de forma profética, quando você é cheio da presença de Deus, todos que estão ao seu redor começam a se movimentar debaixo da mesma nuvem profética. Todos nós
Quando estamos debaixo, amém, de uma nuvem profética, você se move de forma profética. O que eu estou querendo dizer? Se você começar a congregar dentro de uma igreja que tem visão profética, você vai começar a se mover dentro do profético. Se você é a pessoa que está fazendo esse jejum de ativação e alinhamento profético, e você começar a andar com pessoas e começar a liberar e profetizar dentro da tua casa, a tua casa vai se tornar uma casa profética. Eu comecei a minha caminhada cristã dentro de um ministério profético, dentro de um ministério de apostolado. Então eu sempre tive essa veia profética, eu sempre fui. Eu já tenho isso de profecia de nascença. Mas eu fui inserida, e eu acredito que, óbvio, pela vontade do Deus vivo de Israel, eu já comecei a minha caminhada dentro de um ministério profético. Por quê, povo de Deus? Um homem de Deus, uma profetisa de Deus, um profeta de Deus, todos os outros têm. Mas todos aqueles que se movem debaixo da nuvem profética, eles têm autoridade para mudar o ambiente de onde estão. De trazer ordem, de trazer equilíbrio, de colocar por quê? Porque está dizendo a vontade de Deus. Porque quem se move no profético, quem é profeta e quem se move debaixo da nuvem profética, declara e estabelece o governo de Deus aonde está. Então é o governo do Espírito Santo, é o governo de Deus, seja sobre uma igreja, seja sobre uma casa, seja sobre uma nação. Porque quem se move no profético tem os ouvidos atentos à voz do Senhor. Quem é profeta escuta a vontade do Pai. E ele faz com que? Ele faz com que a vontade do Pai seja estabelecida. É isso que um mover profético faz. Amém? Só um minuto, povo de Deus. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deus de Israel. Misericórdia. Só um minutinho, gente. Meu computador começou a simplesmente a mudar sozinho aqui de música. Ai, Jesus. Pai de Israel. Bom, vamos lá. Amém. Então aqui, independentemente, amém, do que estava acontecendo ali, da intenção do coração daquele povo que estava para ir resgatar Saul, para ir resgatar Davi, para levar Davi para a morte, amém? Eles foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Senhor permitiu isso, amém? Porque o próprio Deus de Israel permitiu isso daí, amém? Que eles fossem cheios da presença do Deus vivo de Israel e eles começaram a ter a mesma visão profética que eles. Versículo 21. Logo Saul foi informado do que ocorrera e apressou-se em mandar outros mensageiros, os quais da mesma maneira entraram em êxtase. Em seguida, Saul mandou um terceiro grupo, e também estes foram tomados por aquele transe profético. Olha como que é o poder do Espírito Santo de Deus. Versículo 22. Finalmente, Saul decidiu ir pessoalmente em Ramá. Chegando ao grande poço da cidade, que se chamava Seco, indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi. E lhe informaram que eles estavam nas celas na casa dos profetas em Ramá. E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou. E ele foi profetizando por todo o caminho até chegar a Naiote, casa dos profetas em Ramá. Ao chegar, despojou-se de suas vestes, profetizou sobre o arrebatamento dos profetas na presença de Samuel. E caído, ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso costuma-se dizer, está Saul também contado entre os profetas? Por que se costuma dizer? Porque diante de tudo que aconteceu ali com Saul, ele experimentou um êxtase tão grande do Espírito Santo de Deus, que algumas pessoas, até os dias de hoje, eles falam, se perguntam se Saul pode ser contado como um profeta. De acordo com a palavra, não. Mas de acordo com o povo judeu, com as histórias deles, ele pode ser considerado como profeta, porque ele viveu a veia profética. E povo de Deus,
Quem se move no profético, quem está debaixo do ambiente profético, é cheio do Espírito Santo de Deus. É cheio do poder de Deus. É diferente. É diferente. Por quê? Quem se move no profético, quem tem um chamado profético, quem é ativado no dom da profecia, quem passa, é porque passa tempo com Deus. E quanto mais você passar tempo com Deus, mais você vai ser cheio da presença e automaticamente você vai começar a profetizar. Você vai começar a se mover no profético. E aí, para quem pega e fala assim, o Espírito Santo de Deus não derruba ninguém. A gente viu aqui. E caído, ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Não tem um ser humano que não experimente um poder sobrenatural de Deus de uma forma tão poderosa que consiga ficar de pé. Porque os seus pés, automaticamente, os seus joelhos, eles se dobram perante a presença de Deus. Existe uma grande diferença entre você cair na presença e você ficar fazendo umas coisas que não tem nada a ver. Por quê? O Espírito Santo de Deus é com ordem e decência. O Espírito Santo de Deus não vai sair você fazer subindo pelas paredes. O Espírito Santo de Deus não vai fazer você ficar fazendo uma... Gente, o Espírito Santo de Deus é com ordem e decência. Agora, a pessoa pegar e falar que quando recebe o Espírito Santo você não cai, desculpa, querido, você não está lendo a Bíblia. Está totalmente fora da palavra. Porque se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todos aqueles que estiveram diante do poder de Deus de uma forma profunda, com grande carga de poder, todos eles se prostram. Todos eles caem de joelhos. Todos. Veja Daniel quando teve a visitação e recebeu o poder. Todos eles. Todos. Não tem como. Se em Pentecostes, quando foi repartido o Espírito Santo de Deus, o templo, o lugar se abalou. Cara, imagina, se o lugar se abalou. Se o lugar se abalou. Já começa com a morte de Jesus na cruz. O véu se rasgou. O templo foi demolido. Porque veio o poder. Então, em nome de Jesus, tem muita gente que deixa de viver o sobrenatural de Deus, que deixa de experimentar, amém? O Espírito Santo de Deus, porque está preso dentro de religiosidade, porque está preso dentro de visões humanas, porque tem medo daquilo que os outros vão achar. Ai, mas e se eu cair aqui dentro da igreja? Ai, mas eu fiquei sabendo, eu sempre fui acostumada a escutar de que o Espírito Santo de Deus não derruba ninguém. Querido, querida, em nome de Jesus, não perca, em nome de Jesus, amém? Essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nem todos vão cair. Nem todos vão cair. Mas cai. Porque o teu corpo físico não aguenta tamanho poder. O teu corpo físico não suporta o poder. Por que as pessoas precisam entender que... Por que será que Deus não permite que ninguém veja a sua face? Por que nós não podemos ver a face do Deus vivo de Israel? Porque é muita glória. Por que nós vamos subir com um corpo glorificado? Por que a gente não pode ir com esse corpo para o céu? Porque este corpo aqui não vai suportar o tamanho da glória. Quando nós chegarmos na presença do Pai, nós não vamos suportar. Esse corpo físico aqui não suporta a glória. É por isso que quando nós partimos daqui para a vida eterna, nós vamos subir com o corpo glorificado, que não sente dor, que não sente nada. Então, em nome de Jesus, querido, não deixe, amém, as coisas, espíritos de religiosidade, não deixe estudos teológicos de homens, visões de homens, e não visão segundo a palavra de Deus, te limitar de receber aquilo que o Senhor tem para liberar sobre você. Porque nós vemos aqui que foram 3. Saul mandou 3 grupos de pessoas que nunca tinham experimentado a presença de Deus para ir buscar Davi. Mas quando tiveram um encontro com aqueles que eram cheios da presença, também foram cheios da presença. E o que eu estou querendo dizer aqui é,
você vai ser cheio da presença e você vai liberar presença sobre as pessoas. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus e as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo de Deus através de você. Você vai começar a viver o sobrenatural e as pessoas vão começar a acreditar e a viver o sobrenatural através de você. E não importa quem sejam as pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus quer fazer algo novo. Porque o Espírito Santo de Deus quer fazer o que foi feito no passado. Porque é a última onda do avivamento, porque é a última oportunidade do povo da terra viver algo desse nível e dessa profundeza antes do arrebatamento. Ou pega essa última onda, ou vai viver só no céu. E o Pai quer que a gente experimente um pouco disso aqui na terra. O Pai quer que a gente viva isso aqui na terra. O Pai quer ter relacionamento conosco aqui na terra. E quando a gente se move debaixo dessa onda de profético, debaixo dessa onda de unção, debaixo dessa onda do Espírito Santo de Deus, mostra o quê? Que nós temos relacionamento com Ele. Porque, mais uma vez eu falo, quem se move no profético e quem é profeta tem relacionamento com Deus. Escuta a voz do Pai. Sente o que se passa dentro do coração. Se o Espírito Santo de Deus está triste, nós ficamos tristes. Se o Espírito Santo de Deus está alegre, nós ficamos alegres. Se o Espírito Santo de Deus está com ira, nós nos iramos diante da presença do Espírito Santo de Deus, porque aquilo fere princípios. Você se coloca verdadeiramente como uma pessoa que cuida da noiva. Você não vai começar mais, você vai começar a não aceitar mais o que é errado dentro da igreja. Você não vai mais aceitar qualquer tipo de ensino. Você não vai mais aceitar qualquer tipo de palavra. Você sabe quem é você. Você não vai deixar mais a sua identidade ser tocada. Você sabe quem é você e principalmente você vai saber quem é o teu Pai. Então, quando você se move dentro do ministério profético, você entende verdadeiramente qual é a sua natureza, qual é a sua identidade e o seu DNA começa a ser trocado. Tira-se, então, o Espírito Santo de Deus, tira o DNA adâmico e coloca o DNA de Cristo. Tira um DNA de corrupção e coloca o DNA de redenção. Tira um DNA de morte, de princípios totalmente ilícitos e coloca um DNA de vida com princípios voltados para a palavra e a vontade de Deus. Amém? Capítulo 20. Jonatas ajuda o amigo Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi conversar com Jonatas e lhe indagou: que fiz eu? Qual a minha falta? Que crime cometi contra teu pai para que procure obstinadamente tirar minha vida? Ao que Jonatas lhe assegurou: longe de ti tal pensamento. Tu não morrerás. Meu pai não implementará nenhum plano importante ou não sem avisar-me. Por que ocultaria tal empreitada de mim? Não se aflinja, isso é impossível. Contudo, Davi fez um juramento solene e declarou a Jonatas: Teu pai sabe perfeitamente que eu conto com tua amizade e cooperação, e deduziu: Jonatas não deve ficar sabendo dos meus intentos, para que não se entristeça demais. No entanto, tão certo como vive Yahvé o Senhor, e como tu vives, estou a um passo de conhecer a morte. Então Jonatas perguntou a Davi: o que desejas que eu faça para te ajudar? Ao que Davi orientou Jonatas: amanhã é Rosh Chodesh, festa de lua nova, e deverei estar com o rei para cear. Entretanto, deixa-me ir, porém, para esconder-me no campo até o pôr do sol. Se o teu pai reclamar a minha ausência, dirás: Davi rogou que o permitistes ir correndo a Belém, sua cidade natal, porque ali se celebra o sacrifício anual por toda a sua família. Se ele responder: está bem, o teu servo está salvo. Se ele, entretanto, se encolerizar, sabes com certeza que teu pai está profundamente convicto de me fazer o mal. Contudo, mantenhas firme teu voto de lealdade, porquanto celebraste comigo um pacto de amizade, e em nome de Yahvé. Todavia,
Se cometi erro ou crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias à presença de teu pai? Jonatas lhe declarou: afasta de ti este mau pensamento. Se eu soubesse com certeza que meu pai está decidido a fazer cair sobre ti uma desgraça, não te contaria depressa? Diante disso, Davi expressou preocupação. Em que me avisará se o teu pai tiver uma reação violenta para contigo? Povo de Deus, aqui entra lá naquilo que nós lemos ontem. O poder de uma verdadeira aliança e de uma amizade. Amém? O poder de uma verdadeira aliança e de uma amizade. Aqui Davi contou com a verdadeira amizade de Jonatas. Porque lembra que eles foram unidos pelo mesmo espírito, pelo mesmo caráter, pelo mesmo princípio. Eram dois homens que carregavam o mesmo valor. Eram dois homens que tinham a mesma visão. Eram dois homens tementes ao Senhor. O que eu estou querendo dizer aqui é: os teus amigos, e você, e eu, têm honrado as suas amizades? Você tem honrado as alianças que você tem feito? Independentemente do que os outros acham, você tem honrado aqui as pessoas que o Senhor tem colocado, amém? Na tua presença, no teu convívio? Porque às vezes a gente se esquece e pega e fala assim: ai, mas fulano me traiu. Mas será que você não traiu fulano alguma vez? Ou será que você nunca traiu? Ai, mas é porque as minhas amizades... Mas você sempre foi leal às suas amizades verdadeiramente? Se foi, glória a Deus, aleluia. Ao ponto de tomar, amém? E ser como Jonatas fez aqui com Davi. Porque ele enfrentou o pai, era o pai dele. Era o pai dele. Muitas pessoas pegam e falam assim: eu não tenho amigos. É porque eu não tenho amigos. Gente, Jesus, ele tinha amigos. No entanto, que ele chamou Judas de amigo quando Judas foi trair ele. Eu não tenho muitos amigos, mas os que eu tenho são amigos de verdade. Porque são pessoas que, quando eles ligarem, eles podem contar comigo. E eu sei que quando eu precisar, eu também posso contar com eles. Eu tenho muito poucos amigos. Mas todos que eu tenho, eu sou muito leal. Eu tenho um sério problema comigo mesmo, que é tipo assim, é de mim. Eu não consigo ficar mandando mensagem, mas isso não significa que eu não te ame e que eu não me preocupo com você. Eu sou o tipo de pessoa que é aquela pessoa que me preocupa, mas eu não vou ficar mandando mensagem perguntando se está tudo bem. Mas uma coisa eu faço, eu oro todos os dias pela sua vida. Eu apresento todos diante do Senhor. Eu posso não mandar mensagem, eu posso não ficar puxando o saco, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não puxo o saco. Se eu tiver que falar que você está errado, você está errado. Se eu tiver que falar que você precisa mudar, eu vou falar que você precisa mudar. Agora, eu também não gosto de pessoas que ficam atrás de mim para ficar puxando o saco. Porque eu sei que esse tipo de pessoa carrega um espírito de falsidade, de manipulação. Experiência. Pessoa que é amiga de verdade não vai ficar puxando o teu saco. Não vai. Pessoa que é puxa saco demais é falsa. Desculpa, mas é a verdade. Porque quando alguma coisa que você fizer, qualquer coisa que você fizer, que, ai, meu Deus, que fugiu um pouco da visão daquela pessoa, ela já para de falar com você. Então, eu prefiro ter poucos, mas verdadeiros, do que ter muitos, mas falsos. Porque tem pessoas também que começam a querer andar com você justamente por aquilo que você carrega, por aquilo que você é e pelos benefícios que você pode dar. Aqueles que são os seus amigos, honre as suas amizades. Seja uma pessoa, amém, em nome de Jesus, seja uma pessoa que honra os seus amigos, que honra as amizades que você tem. Amém? Vamos lá. Jonatas faz um acordo com Davi.
Então Jonatas disse a Davi: Vem, saiamos para o campo. E saíram ambos ao campo. Jonatas prometeu a Davi: Por Iavé, Deus de Israel, sondarei meu pai amanhã, à mesma hora. E se tudo for favorável a Davi, e se por consequência eu não te mandar nenhum aviso, que o Senhor faça a Jonatas o mesmo mal e ainda lhe castigue mais. Mas se meu pai intentar fazer cair sobre ti qualquer injustiça ou crueldade, eu encontrarei uma forma de te informar e te ajudarei a partir. Escaparás são e salvo, e que o Senhor esteja sempre contigo, como já esteve com meu pai um dia. E se eu ainda estiver entre os vivos, possas testemunhar para comigo a misericórdia leal de Iavé. Todavia, se eu morrer, não deixe jamais de agir com bondade para com a minha família. Quando o Senhor exterminar da face da terra dos teus inimigos, que o meu nome não seja apagado, juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor o cobrará de Davi. E Jonatas fez com que Davi reafirmasse seu juramento de amizade, leal, porquanto Jonatas amava Davi como a si próprio. Então Jonatas combinou com Davi: amanhã é a celebração da festa de lua nova, e a tua ausência será questionada, porquanto o teu lugar ficará vazio. Depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te escondestes, quando tudo isso teve início, e fica junto à pedra de Ezel. Eu atirarei 3 flechas para aquela direção, como se atirassem um alvo. Então mandarei um menino dizendo: vai buscar as flechas. Se eu expressamente orientar o menino exclamando: olha, que as flechas estão mais para cá, traga-as para aqui, então poderás vir, porque como vive o Senhor, tu estarás em paz, e não haverá nada a temer. Entretanto, se eu gritar ao menino: olha, que as flechas estão mais adiante, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E enquanto o acordo que fizemos, Iavé, o Senhor, é testemunha entre nós dois para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa de lua nova e assentou-se à grande mesa para dar início à ceia. Saul tomou seu lugar de costume junto à parede em frente ao seu filho Jonatas, e Abner sentou-se ao lado do rei. Porém o lugar de Davi ficou vago. Contudo, Saul não fez qualquer observação sobre isso naquele dia, porquanto imaginou: alguma coisa deve ter acontecido a Davi que tomou cerimonialmente impuro este dia. No dia seguinte, o segundo dia do festival da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul indagou a seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio cear conosco nem ontem nem hoje? Ao que Jonatas lhe explicou: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém. Ele me disse: deixe-me ir, rogo-te, porque nós temos um sacrifício do nosso clã na nossa cidade, e meus irmãos imploraram minha presença. Agora, portanto, se gozo do teu favor, permita-me ir, a fim de que eu vá e possa ver os meus irmãos. Por este motivo, ele não compareceu à mesa do rei. Versículo 30. Saul trata seu filho com ódio. Então Saul se inflamou de cólera contra Jonatas e esbravejou: filho de uma vagabunda insolente, acaso não tenho pleno conhecimento que tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha daquela que te deu a luz? Enquanto o filho de Jessé estiver com vida na terra, tu não estarás em segurança, nem o teu reino. Trata, pois, de encontrá-lo e trazê-mo à presença, pois eis que ele está condenado à pena de morte. Contudo, Jonatas ponderou a seu pai: por que deverá ele morrer? Que te fez, Davi? Diante dessas palavras, Saul tomou a sua lança e arremessou contra Jonatas, com a gana de matá-lo. E assim ficou claro para Jonatas o quanto seu pai estava determinado a destruir a vida de Davi. E então Jonatas deixou a mesa fervendo de raiva e não comeu nada nesse segundo dia de celebrações de lua nova, pois grande era a sua tristeza e vergonha pela humilhação que seu pai lançara sobre a pessoa de Davi. Na manhã do dia seguinte, Jonatas partiu para o campo, para um encontro combinado com Davi, e ia acompanhado de um menino que o servia. Ele disse ao seu jovem servo: corre e procura as flechas que vou atirar. O servo correu, e Jonatas atirou uma flecha com força suficiente para que ela fosse além dele.
E assim que o servo conseguiu chegar próximo da flecha que ele havia atirado, Jonatas lhe gritou: Não está a flecha para lá de ti? E Jonatas gritou ainda outra vez: Rápido, despacha-te, não te demores. O servo de Jonatas apanhou a flecha e a trouxe ao seu senhor. O menino não desconfiou de nada. Só Jonatas e Davi sabiam o real significado de tudo o que estava acontecendo ali. Em seguida, Jonatas entregou as suas armas ao jovem servo que o acompanhara e ordenou-lhe: Volte e leve-as à cidade. Assim que o servo de Jonatas partiu de volta à cidade, Davi saiu de trás do outreiro e atirou-se ao chão e inclinou a fronte 3 vezes, encostando o rosto na terra diante de Jonatas. Em seguida, os dois se abraçaram. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando copiosamente. E Davi pranteou ainda mais do que Jonatas. Então Jonatas encorajou Davi, dizendo: Vá em paz. Quanto ao pacto de amizade leal que juramos um ao outro, o nome do Senhor, o próprio Yahvé, seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. E assim Davi partiu e Jonatas retornou à cidade. Povo de Deus, aqui a gente viu, amém? O tamanho da fidelidade de Jonatas, ao ponto do próprio pai querer matar ele. Mas em nenhum momento ele entregou Davi. Em nenhum momento ele foi contra o pacto e a aliança que ele tinha com Davi. O que eu quero dizer aqui é, às vezes, as pessoas vão te trair. E às vezes você vai trair as pessoas por benefícios que você pode receber. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Vale a pena a gente quebrar um pacto, uma aliança, por conta de alguma coisa que você está buscando terrena? Ou será que vale mais a pena você ser fiel à amizade que você tem, às pessoas que você tem aliança, sabendo que lá na frente Deus vai te recompensar por isso? Porque aqui Jonatas, ninguém sabe, eles não sabiam, mas Jonatas iria acabar morrendo numa batalha, e nós vamos ver isso daqui lá para frente. Só que existia um juramento entre Jonatas e Davi, de que se algo acontecesse com Jonatas, Davi cuidaria da família dele. E isso a gente vai ver lá na frente, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vai vir no decorrer da história. Mas eles não se deixaram, Jonatas não se deixou, e nem Davi, se perder ali, se ficarem presos em meio à situação que estava acontecendo. O que eu estou querendo dizer é, a tua amizade, as amizades verdadeiras que o Senhor coloca no teu caminho, muitas vezes é para te trazer proteção. É para te guardar, é para te blindar. Porque entenda, aqui na terra nós somos todos irmãos. Não é à toa que nós chamamos um ao outro de irmão. Eu não chamo o irmão William de irmão simplesmente porque é uma palavra irmão. Não, é porque ele é meu irmão. Não, eu não chamo a Lê de irmã porque é simplesmente porque é um jargão gospel. Não, é porque ela é minha irmã. E por que ela é minha irmã? Porque nós somos filhos de um mesmo pai. Então eu tenho que cuidar da vida dele. Então eu tenho que cuidar da vida dela. Por isso que a palavra fala que nós devemos orar e interceder um pelos outros. Só que muitas vezes a gente usa a palavra irmão e irmã como se fosse apenas um jargão gospel. Como se fosse um bordão. Irmão, irmã. Só que não se comporta verdadeiramente como um irmão, como uma irmã. Porque na primeira oportunidade que eu tiver de passar você para trás, eu vou passar. Só que na primeira oportunidade que eu tiver de falar mal de você, eu vou falar. Isso é ser cristão de verdade? Isso é ser irmão de verdade? Porque às vezes acabou o culto, acabou de tomar a santa ceia, às vezes você trocou o cálice com o irmão, trocou o cálice com a irmã, vai para a cantina da igreja e sai falando mal daquele que você trocou o cálice. E sai falando mal do irmão. Povo de Deus, a palavra irmão não é jargão. A palavra irmã não é um bordão gospel. Nós somos verdadeiramente irmãos e irmãs. Nós precisamos ter a nossa visão de irmandade
totalmente renovada pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. É verdadeiramente viver como uma família aqui na Terra, porque nós vamos viver como família no céu. A gente precisa entender algo. Aqui na Terra, nós estamos sendo treinados a como viver no céu. É por isso que Deus quer que você passe tempo adorando Ele. É por isso que Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. É por isso que Deus quer que um ore e interceda pelo outro. Que um venha e ajudar as batalhas do outro. Isso é ser irmão. Isso é viver em unidade. Isso é viver em corpo. Um corpo com um membro doente, ele daqui a pouco se torna todo doente. Porque a contaminação passa para os demais membros. E muitas vezes a gente não tem esse amor de aliança como Jonatas e Davi tinham. Porque muitas vezes essas alianças, elas são feitas por conta do quê? De interesses. Eu vou me aliançar com você porque você tem algo que eu preciso. E não simplesmente porque é irmão. Eu vou caminhar com você porque você pode me abrir uma porta, e não porque é irmão. Nós temos que fazer alianças verdadeiras, genuínas, simplesmente porque somos filhos de um mesmo pai e carregamos a mesma visão e carregamos o mesmo espírito e temos o mesmo objetivo. Qual é o mesmo objetivo? Que todos nós venhamos morar, ter morada eterna na Nova Jerusalém. Que todos nós venhamos ir, subir aos céus e podermos contemplar a beleza e a santidade de Deus. Esse é o objetivo, esse é o alvo. Os alvos aqui da Terra, cada um tem o seu. Podemos ajudar um ao outro a chegar nos objetivos terrenos? Claro. Claro que podemos. Mas o nosso objetivo maior tem que ser o quê? Eu contribuir para que vocês, amém, cheguem na estatura de varão perfeito, para que quando chegue o grande dia do Senhor, nós possamos subir, estarmos todos reunidos diante da presença de Deus, nos acertarmos à mesa do Pai e Ele falar: venham, filhos meus, participem da ceia comigo. Para que nenhum ouça da boca do Senhor: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Gente, esse é o maior objetivo, é relacionamento. Era isso que Cristo fazia. Era isso que Cristo ensinava. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jonatas e Davi aqui já estavam vivendo algo que iria ser declarado por Cristo lá no Novo Testamento, centenas de anos depois. Jonatas e Davi já tinham uma aliança verdadeira, genuína e sincera. Aquilo que Cristo pregou, eles já viviam, porque eles estavam conectados no mesmo espírito. Eles tinham a mesma visão. Desculpa, mas aquele homem e aquela mulher que se diz cristã, que se diz cristão, mas que passa a perna no outro, desculpa, irmão, você não é cristão, você não é cristã. Você precisa ainda se arrepender e se converter. Porque um filho de Deus, verdadeiramente, que é cristão, jamais vai passar a perna no irmão. Jamais vai tirar proveito do outro. Muito pelo contrário. Ele tira a capa que ele tem e ele dá para o outro. Ele se coloca na linha de escudeiro do outro. Pode ser qualquer coisa, menos cristão. É muito fácil a gente pegar e falar assim: não, eu sou crente, eu sou cristão, porque até o capeta é. Eles também creem que Cristo existe. Eles também acreditam que Deus existe. Agora, filho é diferente. A gente precisa mudar o nosso vocabulário. A gente precisa mudar isso. E quando a gente muda isso, a gente entende a nossa natureza. Eu sou crente. Não, eu não sou crente, eu sou filha. Eu sou filho. Crente qualquer um pode ser. Até um satanista é crente. Porque ele crê no Cordeiro. Ele crê que Jesus existe. Até porque se ele não acreditar que Jesus existe, ele também não acreditaria que Satanás existe. Então não faz sentido. Então ele crê que Jesus existe, ele crê que Satanás existe. Agora, filho, não.
Quando você declara que você é filho, você está declarando a tua identidade de filho. E um filho não muda princípio. E um filho não se corrompe. Um filho, ele faz aquilo que vê o pai fazer, que é o que Cristo dizia. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Eu tomo conta das vontades do meu pai. Amém? Vamos lá. Eu acho que dá para a gente ler o 21. Olha o que a Renata colocou. Esses dias eu vi aqui no TikTok uma mãe de santo fazendo o devocional da palavra de Deus. Gente, eles fazem. Normal, tá? Por quê? Eles leem a Bíblia. Eu falo do que eu já vivi. Porque toda quarta-feira, quando eu era de uma religião de matriz africana, o pai de santo pegava a Bíblia e lia a Bíblia. E aquilo bugou a minha mente. Eu falei, oxe, mas por que eu tenho que ir lá para ler a Bíblia? Porque para mim não fazia sentido. Gente, eles leem. Então, crente qualquer um pode ser. Agora, filho não. Filho é obediência. Filho segue a vontade do papai. Filho faz aquilo que vê o pai fazer. Amém? Então, vamos lá. Gente, isso daí, o que a Renata colocou, eu vivi isso. Eu vivi isso. Era o pescoço cheio de guia, e nós íamos e nós líamos a palavra, amém? Na quarta-feira. Aquilo ali bugou a minha mente. E ali eu comecei a perceber algumas coisas que eu falei, opa, alguma coisa tem de diferente aqui, porque não faz sentido. Foi uma das coisas também que fez com que eu me afastasse daquele lugar e servisse ao Senhor. Então eu acredito que tudo tem um porquê e um para quê. Por quê? O que liberta? A palavra. Então que essa mulher continue lendo a palavra e que o Senhor venha libertá-la, em nome de Jesus. E que todas as escamas dos olhos delas e de todos aqueles que estão cegos espiritualmente possam ser arrancados. Que da mesma forma como Cristo fez na minha vida, faça na vida deles. Em nome de Jesus. Então, glória a Deus que eles estão lendo a palavra. Glória a Deus. Amém? Porque nós sabemos que o que traz a libertação, que o que traz a cura é a palavra de Deus. O que abre cadeia é a palavra de Deus. Eu posso vir aqui ministrar a libertação, eu posso vir aqui fazer oração, impor as mãos, expulsar a capeta, pode participar de um monte de seminário de batalha espiritual, mas se você não lê a palavra, nada vai mudar. Porque é quando a gente lê a palavra que os nossos olhos se abrem. Amém? Então vamos lá, versículo 21. Davi come os pães, versículo 21 não, capítulo 21. Davi come os pães consagrados. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nobe. O sacerdote saiu tremendo de medo quando se encontrou com ele e inquiriu-lhe: por qual motivo vieste sozinho e não há ninguém te acompanhando? E Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu ordens e a seguinte recomendação: que ninguém saiba de que missão especial te encarreguei e que ordem te dei. Quanto aos meus homens, marquei encontro com eles em certo lugar combinado. Agora, tem 5 pães ou outro alimento à mão que podes me oferecer? Replicou-lhe prontamente o sacerdote: não tenho pão comum à mão, somente pão consagrado. Se teus soldados não tiverem relações sexuais recentemente, estarão purificados para se alimentarem deles. Ao que Davi respondeu: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre acontece quando partem em campanha. Portanto, não tocamos em mulher alguma. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais nesse dia especial. Em seguida, o sacerdote lhe deu os pães que haviam sido consagrados, porque não havia outro alimento disponível. Salvo da oblação, o pão da presença, que se retira de diante de Yahvé, o Senhor, e que tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães quentes. Aconteceu, entretanto, que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi ainda pediu a Aimeleque: há por aqui a tua mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas pessoais, porquanto a ordem do rei exigiu máxima presteza. Respondeu-lhe o sacerdote:
A espada de Golias, o filisteu que mataste no vale de Elá, fica bem ali, embrulhada no manto atrás do efode, colete sacerdotal. Se desejares, toma, pois não há aqui nenhuma outra arma. Diante de que Davi exclamou, certamente não há espada melhor que esta, dá-me a espada. Davi finge ataque de nervos. Naquele dia levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul, e foi procurar Aques, rei de Gate. Contudo, os conselheiros de Aques lhe questionaram, não és este Davi, o rei da terra? Não era para ele que cantavam nas festas e danças, Saul abater seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi considerou o perigo daquelas observações e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Diante das circunstâncias e na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Então Aques esbravejou contra seus conselheiros. Bem vedes que esse homem está alucinado. Por que o trouxeste à minha presença? Será que tenho falta de loucos ao meu redor para que trouxesses mais este a fim de atormentar com as suas doidices? O que ele está fazendo no meu palácio? Então, povo de Deus, aqui mostra a provisão do Senhor sobre a vida de Davi. Amém? Davi ele estava fugindo da presença de Saul, porque ele estava fugindo de espíritos malignos que estavam usando a vida de Saul. E o próprio Deus de Israel se encarregou de dar alimento a ele, quebrando aqui algo, amém? Que estava destinado de que só quem poderia comer os pães da oferta eram os sacerdotes. Quebrando entre aspas, porque na verdade Davi já era um sacerdote. Davi já era um homem segundo o coração de Deus. Davi já era um homem, amém, que carregava o Espírito Santo de Deus. Então o próprio Deus disse para ele, eis que tenho pão para você, eis que eu estou contigo, eis que eu trago a provisão, eis que você pode se alimentar dos pães da presença. Porque o Senhor estava com ele em todo o tempo todo. No entanto que Jesus, lá no Novo Testamento, quando os discípulos eles estão numa caminhada e Pedro pega um pouco de trigo para comer da plantação, e era num sábado, e ali os fariseus, né, eles começaram a argumentar, a perguntar para Jesus, mas os teus discípulos estão fazendo aquilo que não é lícito ao sábado, estão colhendo para comer. E aí Jesus vai dizer exatamente esta palavra. Davi também não pegou do pão do sacrifício para comer no dia em que estava fugindo, quando teve fome? Deus cuida, Deus traz provisão. E ali quebrou-se a religiosidade que existia no meio daquele povo. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele trouxe o alimento. Aqui Davi estava sendo alimentado não somente, amém, do pão, mas da presença. Olha que poderoso. Era Deus com o próprio Davi. O que isso quer dizer? Povo de Deus, quando você entra na presença do Santíssimo Lugar, quando você tem um coração de adorador, porque Davi era um adorador, ele se encarrega de fazer tudo. Ele te traz provisão. Ele é o pão vivo que desceu do céu, você se alimenta dele. Você não sente falta de nada. Deus cuida dos mínimos detalhes. Deus te dá estratégias. Depois ele foi lá e ele ficou com medo, e Deus deu estratégias para ele. Davi, povo de Deus, ele fez muita coisa errada que nós vamos continuar lendo aqui no decorrer dos nossos devocionais. Mas em todo o tempo ele se arrependeu. Que nós venhamos verdadeiramente ser como Davi. Eu gosto muito da passagem de Davi. Eu vejo Davi como um exemplo. Porque ele era um adorador. Ele era um homem com coração segundo ao coração de Deus. Ele fazia muita coisa errada, assim como nós também fazemos, mas uma coisa que ele tinha, ele se arrependia de verdade. Ele se arrependia verdadeiramente. Ele tinha um coração voltado para Deus de verdade. Era verdadeiro, ele era sincero, ele era genuíno.
Ele era exatamente como eu e você devemos ser. No entanto, que Jesus veio literalmente da linhagem de Davi. Jesus poderia ter vindo da linhagem de Saul. Jesus poderia ter vindo da linhagem de qualquer outra pessoa. Mas não, é raiz de Davi. É raiz de Davi. Então Jesus veio da raiz de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que a gente possa verdadeiramente ser como Davi. Porque, povo de Deus, pecar todos nós vamos pecar. De forma consciente ou inconsciente. Às vezes nós vamos acabar pecando. Mas o que importa é que a gente venha, em nome de Jesus, fugir da aparência do mal e fugir do pecado. Que sejam pecados inconscientes. Que os pecados conscientes não façam mais parte da nossa vida. Mas que os pecados inconscientes, às vezes a gente vai acabar pecando por um pensamento. Porque o inimigo das nossas almas está constantemente lançando dardos, lançando flechas, lançando, amém? Pensamentos na nossa mente que às vezes nós vamos acabar pecando. Mas que isso não seja um costume e que não venha a ser vias de prática constante sobre as nossas vidas. E que a gente venha, em nome de Jesus, em todo o tempo, mesmo que a gente peque consciente ou inconscientemente, nos arrependermos do pecado. É arrependimento. É arrependimento. Porque o arrependimento, a gente se arrepende e não peca mais. Você vai pecar outra coisa. Mas aquilo que você se arrependeu, você não vai fazer mais. Aquilo que você pecou, você não vai fazer mais. Pode acontecer outro tipo de pecado. Mas aquele que você se arrependeu, você não peca mais. Porque o remorso é diferente do arrependimento. O remorso, a gente fica com remorso e daqui 5 dias, 5 meses, 1 mês, 1 ano, você está fazendo de novo. Agora, o arrependimento, não. O arrependimento, quando é verdadeiro, você fala, cara, isso daqui não pertence mais a mim. O remorso, você fica, aconteceu, né? Aí passou um tempinho, acho que Jesus já esqueceu, preciso ir lá e agradar minha carne. Aí acaba fazendo de novo. Agora, o arrependimento você não consegue mais fazer. Porque o Espírito Santo de Deus veio e já arrancou aquilo. Porque o Espírito Santo de Deus já falou, ei, isso daí não te pertence mais. Você já começou a ter o seu caráter tratado. Então, que em nome de Jesus, a gente venha se comportar verdadeiramente como Davi, como um adorador verdadeiro, como uma pessoa que se arrepende verdadeiramente, como uma pessoa que honra suas alianças, como uma pessoa que não coloca, amém, a vontade dela acima da vontade dos outros. Isso também é ser irmão. Porque às vezes a gente coloca as nossas necessidades e as nossas vontades acima da vontade de Deus, às vezes, e também acima da vontade dos outros. Porque a gente foi doutrinado, ensinado de que primeiro eu, depois os outros. Primeiro a minha vontade, depois eu vejo você. E Cristo veio para mudar tudo isso. Cristo mudou isso. E quando a gente carrega Cristo, a gente também entra nesse novo nível de entendimento e maturidade. Porque a gente deixa de se colocar no centro de tudo. E aí a gente coloca Yeshua no centro de tudo. Porque às vezes você vai ter que deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade do Pai. E às vezes a vontade do Pai é que você faça algo que você estava querendo para você, mas você vai lá e você vai dar para outra pessoa. Maior é o que serve. Aí você entendeu. Aí você mudou. Aí você está chegando na estatura de varão perfeito. Aí você está crescendo espiritualmente. Você está mudando a tua genética. Você está entrando num novo nível de maturidade espiritual.
É quando você tem a oportunidade de fazer algo que é seu, mas Deus pega, que é para você. Você fala, cara, um exemplo, eu quero essa caneta. Nossa, como eu queria essa caneta. É a caneta que eu sempre tive desejo. Nossa, ela tem dois sorvetinhos aqui, é linda. Mas aí a Mari quer essa caneta. E aí o Espírito Santo pega e fala assim, filha, dá para Mari. E aí você vai ser obediente ou não? Mas, pai, eu queria essa caneta, é a caneta que eu sempre tive o desejo. Ela tem 2 sorvetinhos aqui. A coisa mais linda é esse sorvete que tá aqui. Eu queria ela. Mas aí o Espírito Santo de Deus vai pegar e falar assim: tá bom, filha, mas eu quero que você pegue essa caneta e você dê para ela. E aí? O que você faria? Você daria a caneta ou é primeiro você? Ou é primeiro as suas vontades? Povo de Deus, eu sou sincera, eu não posso ser hipócrita. Amém? Teve um período da minha vida em que eu falava, não, primeiro eu. Primeiro eu. Mas depois eu acabava dando. Mas depois eu acabava dando. Mas eu falava, mas eu vou ter que dar. Mas eu debatia muito com Deus. Deus falava, dá. Eu falava, não, mas é meu. Mas eu quero. É meu. Por que eu tenho que dar? Aí eu rebatia, debatia, e depois ela falava, tá aqui, vai. Hoje já não faz mais sentido. Porque não importa mais a minha vontade, importa a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque eu aprendi nessa minha vida, de tudo que eu já passei, que quando eu faço a vontade do Pai, Ele me surpreende. Que eu posso estar querendo essa caneta, mas Deus pode vir e me dar um kit dessas canetas. Só porque eu fui obediente. Só porque eu deixei a minha vontade de lado para fazer a vontade dele. Eu já contei o testemunho do que aconteceu aqui. Há meses, acho que foi o mês passado, o mês retrasado. Senhor, mas eu só tenho esse. O Senhor falou, dá para ela. Oferta. Não passou 1 hora, foi praticamente instantâneo. E Deus me abençoou com algo que eu não tinha de onde tirar. Deus quer mudar a nossa estrutura. Deus quer mudar o nosso caráter. Deus quer fazer com que a gente ame de verdade. Com que a gente se importe de verdade. E que a vontade dele seja executada em nós e através de nós. Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas. É porque ele não te ama? Não, é porque ele quer te dar o melhor. É porque ele quer te dar algo que nem passou pelos teus ouvidos. Nem passou pelos teus ouvidos. Amém? Vamos orar? Um testemunho. Eu deixei de apostar e Deus me deu revelação em sonho de um Buda cheio de moedas no fundo de uma casa de aposta. Meu Deus, os jogos eram consagrados. Gente, todo jogo é consagrado. Glória a Deus, aleluia, irmã, que você caiu por isso, amém? Porque jogos de azar é contra a palavra do Senhor. Quem tem o hábito de jogar jogos de azar, gente, isso envolve tudo, tá? Jogos de azar, aposta, qualquer tipo de aposta, qualquer tipo que envolva sorte, amém? Qualquer tipo de coisa que envolva a sorte, que você dependa da sorte, vai contra a palavra do Senhor. Amém? Não façam isso, porque vocês estão amarrando a vida financeira de vocês. Até o futebol. Infelizmente, até o futebol. Porque você precisa contar com a sorte. Tipo, você lança ali uma semente que é o seu dinheiro. Dinheiro vale sangue no mundo espiritual. Até bingo. Tudo que conta com sorte. Por quê? A palavra diz jogos de azar. Porque ou você tem sorte ou você tem azar. Amém?
Ou você tem sorte ou você tem azar. Não tem essa. Por quê? O que acontece? O sangue, o dinheiro vale sangue. É como se fosse sangue no mundo espiritual. E toda vez que você aposta, você está derramando o teu sangue ali. Você está fazendo um pacto, uma aliança de forma inconsciente com aquelas entidades demoníacas que estão debaixo, ok, dos jogos de azar. Porque uma hora você ganha, mas uma hora você vai perder. Então, ou você contou com sorte ou você contou com azar. Ok? E sem contar que um abismo puxa o outro abismo. Você pode começar a jogar hoje. Vai, vamos colocar esse joguinho do tigrinho. Só que aí você ganhou. Aí amanhã você joga de novo, você ganhou. Aí você joga de novo, aí você perdeu, mas não perdeu tanto. Aí você joga de novo, você ganhou. Você vai começando a fazer o quê? O espírito do vício entrar sobre você. E aí você vai lançando dinheiro e você vai derramando sangue nesse altar. E aí você vai lançando dinheiro, você vai lançando dinheiro. Vai chegar uma hora que a sua sorte não vai acontecer mais, vai mudar. Nem sempre você vai ganhar. E aí tem pessoas que começam a ficar tão presas, que fazem coisas que tiram o sustento da própria casa para manter vício. Ali um espírito maligno já pegou. Porque a pessoa pega e fala, não, eu tenho controle. Irmão, irmã, você não tem controle. Você não tem controle. Porque isso não vem da parte do Senhor. Porque Deus não precisa de sorte. Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Você não precisa apostar para você ganhar um dinheiro. Você não precisa apostar para você mudar de vida. Deus é Deus que faz nova todas as coisas. E Ele é Deus que Ele pode mudar todas as coisas. Jogo de aposta é demoníaco. Para te aprisionar, porque um abismo puxa outro abismo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos orar. Jogava a rifa também 10 por 700, graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Cláudia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Gente, é muito sério isso. O que a irmã está falando lá no grupo na igreja tem um grupo que ajuda as pessoas. Gente, isso é muito sério. Jogo de aposta é demoníaco. É demoníaco. É das trevas. É para fazer com que a pessoa fique na ruína. Tem pessoas que moram na rua hoje por conta disso. Amém? Aqui tá normal, irmã. Aqui tá funcionando. Amém? A irmã que colocou aqui, eu quero voltar para Jesus, eu estou há 3 meses afastada. Amém, irmã, vamos orar. Amém? Vamos orar. Você quer fazer a oração de reconciliação com o Senhor? Cadê o nome dela? Tata Amaral. Você que colocou, eu quero voltar, estou 3 meses afastada. Amém. Então, irmã, em nome de Jesus, amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, minha mãe é mãe de santo. Em nome de Jesus, o Senhor vai encontrar a tua mãe, amém? Você vai ser o canal de bênção. Em nome de Jesus sobre a tua casa. Você quebrou a maldição. Eu imagino o quanto que esteja sendo difícil para você. Eu imagino o quanto que possa estar sendo pesado isso para você, mas eu quero falar para você, amém? Que o Senhor, Ele te capacita, que o Senhor te guarda, que o Senhor te blinda, em nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor começam a cuidar de você. Eu vou orar aqui a oração de reconciliação para você se reconciliar com o Senhor e depois eu vou fazer uma oração por você. Amém? Vamos lá. Você repete aqui, amém? E se existe mais alguém aqui que quer refazer a aliança com o Senhor, amém? Você declara essas palavras que eu vou declarar agora e depois eu oro. Amém? Então diz assim: Pai amado, Pai querido, diante da tua presença, eu refaço hoje a minha aliança com o Senhor. Peço perdão por ter me afastado de ti.
E eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, refaça, juntamente com o Espírito Santo de Deus, a minha aliança contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu vou orar agora por vocês que fizeram essa oração, amém? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dos teus filhos, Pai, que se fizeram, Pai, fizeram esta oração diante do teu altar. Pai, eu declaro que a partir de agora, Senhor, eles estão entrando, papai, no novo nível de proteção do eterno, Senhor, sobre a vida deles. Eu declaro os anjos do Senhor guardando a entrada e a saída. Eu peço que o Senhor coloque também sobre eles agora uma armadura espiritual, a mesma contida em Efésios 6. Coloca sobre eles o capacete da salvação, protegendo, Senhor, a mente. Coloca sobre eles, Senhor, a couraça da justiça, protegendo, Senhor, as emoções. Que o escudo seja aumentado, Senhor, de diâmetro e seja cheio do sangue do Cordeiro. Que a espada, Pai, venha estar cheia, Senhor, do fogo do trono do altar. Que o cinturão da verdade seja ajustado, Senhor, sobre eles, para que eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, de acordo com a tua palavra e a tua verdade. E que as botas do evangelho da paz sejam, Senhor, totalmente, Pai, presas, amarradas em vossas pernas, em vossos pés, para que eles possam ir e cumprir o ide. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que é colocado sobre eles os mantos de invisibilidade do Eterno, e eles se tornam invisíveis, inacessíveis para todo tipo de mal, contra todo tipo de ataque, contra todo tipo de espírito imundo. Em nome de Jesus, eles são visíveis apenas para a manifestação do teu poder e da tua glória, Pai. Derrama sabedoria, autoridade, unção, derrama discernimento de espírito, Pai, e fortaleça-os na caminhada, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor levante muros de fogo, os mesmos muros descritos na palavra, no livro de Zacarias, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu oro. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia.